Em uma pequena fazenda nos Estados Unidos, um caso de possessão demoníaca abalou uma comunidade inteira e desafiou tudo o que a ciência e a religião haviam defendido. Maurice Theriault, um simples fazendeiro, viu sua vida virar de cabeça para baixo quando começou a exibir comportamentos estranhos e inexplicáveis. Mas, ao contrário de outros casos de possessão, o que aconteceu com Maurice atraiu a atenção dos investigativos mais conhecidos do mundo paranormal, Ed e Lorraine Warren. Juntos, enfrentaram um mistério que envolvia não só a alma de Maurice, mas também o próprio conceito de realidade e sobrenatural. Neste vídeo, vamos explorar os eventos que marcaram esse caso e as teorias que cercam o que realmente aconteceu com Maurice Theriault. Será que ele foi realmente possuído por uma força demoníaca? Ou as explicações para seus comportamentos podem ser encontradas em algo mais racional? A verdade por trás desse caso continua sendo debatida até hoje. Vamos mergulhar no mistério e tentar entender o que realmente aconteceu na fazenda de Maurice Theriault. Maurice Theriault era um homem comum, com uma vida simples e tranquila em uma fazenda isolada nos Estados Unidos. Morador da cidade de Bangor, no estado do Maine, Maurice era conhecido como um fazendeiro dedicado, trabalhador e com uma família amorosa. Sua rotina era marcada por longas horas de trabalho no campo, lidando com os desafios diários da vida rural. Não havia nada que o tornasse extraordinário, mas isso mudou drasticamente quando começou a experimentar uma série de eventos misteriosos. A primeira mudança notável aconteceu em 1980, quando Maurice começou a exibir comportamentos incomuns. Inicialmente, eram apenas sinais sutis. Ele se tornava mais irritável, apresentava lapsos de memória e parecia estar frequentemente distraído, como se estivesse em outro lugar. A família notou um comportamento mais errático, mas, como era algo inesperado, muitos tentaram explicar esses sintomas como simples estresse ou problemas de saúde mental. No entanto, o quadro de Maurice rapidamente se agravou. Ele começou a relatar que ouvia vozes em sua casa, ouviu risadas distantes e sentia uma presença estranha ao seu redor. Seu estado psicológico também piorou. Ele ficava desorientado. Em alguns momentos, parecia falar em línguas desconhecidas. Seus familiares e amigos começaram a ficar preocupados, e logo o ambiente de sua casa se tornou um local de mistério e temor. A situação chegou a um ponto em que Maurice começou a exibir sinais de violência, algo completamente fora do seu caráter. Ele se tornava agressivo de maneira incontrolável, chegando a atacar os membros da sua própria família. Foi então que a família, desesperada, decidiu buscar ajuda. Embora os médicos e psicólogos não encontrassem explicações claras para o que estava acontecendo, os rumores de possessão demoníaca começaram a circular na comunidade. E foi esse rumor que atraiu a atenção de Ed e Lorraine Warren, os renomados investigadores de fenômenos paranormais, que logo se envolveriam no caso. O comportamento de Maurice Theriault tomou um rumo ainda mais inquietante quando os fenômenos inexplicáveis começaram a se intensificar. Em um primeiro momento, a família tentou lidar com os episódios isolados, mas logo ficou claro que algo muito mais sinistro estava em jogo. O que começou como simples desconfortos emocionais se transformou em uma sequência de eventos que desafiavam qualquer explicação lógica. O primeiro sinal realmente assustador foi a aparição de estranhos barulhos na casa. A família Theriault, que morava em uma fazenda isolada, começou a ouvir passos pesados durante a noite, como se alguém estivesse andando pela casa, mesmo quando todos estavam dormindo. Essas manifestações se tornaram mais frequentes e, em determinados momentos, as paredes da casa pareciam tremer, como se uma força invisível estivesse pressionando o lugar. No entanto, o fenômeno mais perturbador começou quando Maurice alegou estar ouvindo vozes, não apenas em sua mente, mas fisicamente,
vozes que sussurravam em seu ouvido, como se estivessem falando diretamente com ele. Essas vozes, segundo Maurice, eram ininteligíveis, mas traziam consigo uma sensação de medo e desespero. Para piorar, ele começou a afirmar que sentia presenças ao seu redor, como se estivesse sendo observado o tempo todo. A sensação de opressão e perigo crescente tomou conta da casa, e a família, aterrorizada, começou a acreditar que algo muito mais sobrenatural estava acontecendo. A situação chegou a um ponto em que Maurice passou a ter lapsos de memória, como se estivesse em um estado de transe. Ele se tornava quase impossível de reconhecer em momentos de crise, com os olhos vidrados e uma expressão de completo desespero. Ele não se lembrava do que acontecia, mas seus familiares começavam a notar uma transformação profunda no seu comportamento. Foi então que os rumores sobre uma possível possessão começaram a circular. Amigos e vizinhos começaram a sugerir que Maurice poderia estar sendo possuído por uma força demoníaca, algo que ele, claramente, não compreendia. Com os acontecimentos em torno de Maurice Thériault se tornando cada vez mais inexplicáveis e aterrorizantes, a família, desesperada por respostas, decidiu procurar ajuda fora da medicina convencional. Foi quando os nomes de Ed e Lorraine Warren, famosos investigadores do paranormal, começaram a ser mencionados. Os Warren, conhecidos mundialmente por suas investigações em casos de possessão e fenômenos sobrenaturais, foram chamados para analisar a situação e, possivelmente, encontrar uma explicação para os eventos perturbadores que estavam se desenrolando na fazenda de Thériault. Ed e Lorraine, um casal que dedicou suas vidas a estudar e lidar com o sobrenatural, não eram estranhos a casos como o de Maurice. Eles já haviam investigado vários episódios de possessão e eram amplamente respeitados por sua experiência e abordagem metodológica. Quando chegaram à fazenda, a situação estava longe de ser simples. A atmosfera na casa era densa e carregada de tensão, e logo os Warren perceberam que o caso de Maurice era mais complexo do que o usual. Durante a investigação, os Warren notaram imediatamente que havia algo de profundamente errado no comportamento de Maurice. Ele parecia estar sob uma influência externa, como se algo o controlasse. Em diversos momentos, ele entrava em estados de transe, nos quais seus olhos ficavam vidrados e ele falava de maneira incompreensível. Seu corpo também parecia reagir de forma anormal. Ele se contorcia de maneira que desafia as leis da fisiologia humana, o que sugeria que sua posse não era apenas mental, mas física. Ed Warren, ciente de que o caso poderia ser uma possessão demoníaca, iniciou um processo cuidadoso de investigação, coletando testemunhos de familiares e observando os comportamentos de Maurice. Lorraine, por sua vez, com seu dom psíquico, relatou ter sentido uma presença maligna muito forte na casa, uma energia negativa que parecia impregnar cada canto do lugar. O nível de medo e tensão na casa era palpável. Os Warren, reconhecendo a gravidade da situação, começaram a preparar a família para o que poderia ser uma batalha espiritual. Mas, antes de tomar qualquer medida drástica, eles precisavam confirmar se o caso realmente envolvia uma força demoníaca. Ed e Lorraine começaram a trabalhar com cuidado, analisando cada detalhe para garantir que não estavam lidando com algo mais simples ou com distúrbios psicológicos. Após semanas de investigação, o diagnóstico dos Warren parecia claro. Maurice Thériault estava, de fato, possuído por uma força demoníaca. Os sinais eram evidentes. Os comportamentos erráticos, as manifestações físicas e a atmosfera carregada de negatividade ao redor dele indicavam que a situação era grave. Os Warren, com sua vasta experiência em casos paranormais, começaram a planejar o que seria uma intervenção direta, um exorcismo. O exorcismo de Maurice Thériault foi uma das etapas mais difíceis e dramáticas da investigação.
Ed, Lorraine e Warren estavam cientes de que esse tipo de ritual não era algo a ser tratado com leveza e que as consequências poderiam ser perigosas tanto para a vítima quanto para os próprios envolvidos. Antes de iniciar qualquer ação, o casal procurou o apoio da Igreja Católica, que autorizou um exorcismo formal, uma rara intervenção em casos como esse. Quando o exorcismo finalmente aconteceu, Maurice estava em um estado ainda mais alarmante. Seu corpo parecia estar possuído por uma força estranha. Ele se debatia, gritava e exibia uma força física além de sua capacidade humana. Durante o ritual, os Warren tentaram conversar com o espírito que habitava o corpo de Maurice, buscando entender a natureza do demônio e, assim, encontrar uma maneira de expulsá-lo. Ed, com sua experiência em rituais de exorcismo, foi o responsável por dirigir o ato, enquanto Lorraine usava suas habilidades psíquicas para identificar a presença maligna e protegê-los do risco de ser atacados. A cada oração e invocação, a luta se intensificava. Maurice demonstrava sinais de dor e resistência, mas o demônio não parecia disposto a deixar seu corpo sem uma luta feroz. Durante o exorcismo, ele falava em línguas estranhas, e sua aparência mudava, como se o rosto de Maurice estivesse se contorcendo sob o controle da entidade. A tensão na sala era palpável, com cada palavra do ritual ecoando como um grito de guerra espiritual contra uma presença sombria e implacável. O exorcismo durou horas, e a tensão aumentava a cada momento, enquanto os Warren e a família de Maurice observavam em um misto de desespero e esperança. O destino de Maurice pendia por um fio. Estava claro que ele estava lutando pela sua vida e sua alma. Após o exorcismo de Maurice Thériault, o caso ganhou uma grande repercussão. A história de um fazendeiro possuído e a dramática intervenção de Ed, Lorraine e Warren chamaram a atenção de jornalistas, curiosos e até de estudiosos do paranormal. Nos meses seguintes, o caso foi amplamente discutido nos círculos sobrenaturais, com algumas pessoas em todo o país acreditando que Maurice havia realmente sido possuído por uma entidade demoníaca, enquanto outras questionavam a validade dos eventos e a intervenção dos Warren. Para a família Thériault, a experiência foi profundamente traumática, mas também liberadora. Embora Maurice tivesse mostrado sinais de melhora após o exorcismo, o impacto emocional e psicológico do que ocorreu em sua casa era inegável. A sensação de alívio de sua família, que finalmente sentia que ele estava livre do poder maligno que o controlava, foi acompanhada de uma profunda incerteza. Maurice ainda precisava lidar com as consequências do que havia vivido, e sua saúde mental não se recuperaria imediatamente. A experiência o marcou para sempre, assim como a sua família, que jamais esqueceria os momentos de terror. Por outro lado, a repercussão do caso atraiu céticos de todas as partes. Muitos questionaram a legitimidade da possessão, sugerindo que os eventos poderiam ter sido resultado de uma doença mental grave, como esquizofrenia ou transtornos dissociativos. Alguns sugeriram que os Warren haviam exagerado ou fabricado o caso para obter notoriedade, alegando que o exorcismo não passava de uma dramatização de um simples problema psicológico. A imprensa local, enquanto cobria os eventos com entusiasmo, dividiu-se entre os que acreditavam no sobrenatural e os que preferiam buscar explicações racionais. Esse ceticismo não era algo novo para os Warren, que frequentemente enfrentavam a dúvida pública sobre sua credibilidade. Eles eram conhecidos por lidar com casos intensos, mas também eram alvos de críticas por suas abordagens pouco convencionais e pela natureza sensacionalista de algumas de suas investigações. Mesmo assim, Ed e Lorraine continuaram a afirmar que o caso de Maurice era genuíno e que os eventos que haviam presenciado não podiam ser explicados por simples condições médicas ou psicológicas. A luta entre crentes e céticos continuava a ser uma constante na vida dos Warren, especialmente em casos como o de Maurice Thériault.
O caso de Maurice Theriault continua a gerar uma variedade de teorias e especulações, mesmo após décadas do exorcismo. Para alguns, os eventos que ocorreram na fazenda do fazendeiro são indiscutivelmente um exemplo de possessão demoníaca, respaldado pela atuação dos Warren. Para outros, o que aconteceu pode ser explicado de maneira mais racional, com base em fenômenos psicológicos, distúrbios mentais ou até mesmo o efeito da sugestão. A verdade sobre o que realmente ocorreu permanece, assim, envolta em mistério. Uma das teorias mais populares entre os crentes no sobrenatural é que Maurice foi vítima de um demônio particularmente poderoso, que o possuía de maneira única e agressiva. Aqueles que acreditam nesta explicação sugerem que o fazendeiro estava sendo atacado por uma entidade maligna que, possivelmente, já havia se apoderado de sua alma antes dos eventos que ocorreram na fazenda. Esse tipo de possessão seria uma luta espiritual que exigiria a intervenção de um exorcismo para restaurar o equilíbrio. Para os defensores dessa teoria, os sinais de possessão observados durante a investigação dos Warren, como a força descomunal e a fala em línguas estranhas, são prova suficiente de que Maurice estava sob o controle de um demônio. Porém, como em muitos casos de possessão, o ceticismo também tem seu espaço. Alguns especialistas em psicologia sugerem que Maurice pode ter sofrido de um transtorno dissociativo de identidade, anteriormente conhecido como transtorno de personalidade múltipla. Os comportamentos erráticos e a perda de controle sobre o próprio corpo poderiam ser explicados como uma manifestação extrema desse distúrbio mental, no qual uma pessoa pode alternar entre diferentes estados de consciência, sem memória de suas ações em certos momentos. Para esses especialistas, a explicação poderia ser mais terrena do que sobrenatural, o que certamente diminui o impacto dos eventos descritos. Além disso, há quem acredite que o exorcismo de Maurice foi uma espécie de teatro, alimentado pela grande necessidade da família Theriault por respostas e pela presença de pessoas como os Warren, que estavam dispostas a assumir um caso controverso. Alguns até sugerem que o próprio Maurice possa ter exagerado ou fabricado os episódios sobrenaturais devido à pressão psicológica, ou como uma maneira de obter atenção em uma situação de desespero. Embora o debate sobre o que realmente aconteceu continue até hoje, a verdade sobre os eventos de Maurice Theriault permanece um enigma, com uma série de teorias tentando preencher as lacunas e dar explicações para o inexplicável. O caso, como muitos outros relacionados ao paranormal, continua a desafiar a linha entre o que é real e o que é fantasiado, deixando os envolvidos e os espectadores em uma constante busca pela verdade. O caso de Maurice Theriault, marcado por fenômenos inexplicáveis e a intervenção dos Warren, continua a ser uma das histórias mais intrigantes e debatidas no mundo do sobrenatural. Mesmo décadas após os eventos ocorridos, a dúvida persiste: o que realmente aconteceu naquela fazenda? Maurice foi verdadeiramente possuído por uma entidade demoníaca? Ou tudo não passou de uma manifestação de um distúrbio psicológico ou até mesmo uma invenção alimentada pelo medo e pela superstição? Essa incerteza continua a alimentar discussões entre aqueles que acreditam em forças além do nosso entendimento e os céticos que buscam explicações racionais. O mistério que envolve o caso não se resume apenas às perguntas sobre a possessão em si, mas também sobre a natureza do que é real e o que é percebido como real. Em situações como essa, onde o sobrenatural entra em cena, a linha entre o possível e o impossível parece tênue, e cada testemunho e cada pedaço de evidência é interpretado de maneiras diferentes. Os Warren, por sua vez, mantiveram sua postura firme, afirmando que o que vivenciaram com Maurice foi genuíno, e que o exorcismo foi necessário para salvar uma vida. Para eles, o caso de Maurice não foi apenas mais uma investigação, mas um exemplo claro de como forças sobrenaturais podem se manifestar de formas dramáticas e desafiadoras. No entanto, o caso também destaca o quanto o sobrenatural e o inexplicável continuam a fascinar e a desafiar a compreensão humana.
O desejo de encontrar respostas para o desconhecido é algo que conecta a humanidade de maneiras profundas, alimentando uma constante busca por respostas que, muitas vezes, permanecem além do nosso alcance. A história de Maurice Theriault nos lembra que nem todos os mistérios têm explicações simples e que algumas perguntas, por mais desconcertantes que sejam, continuam a ser uma parte essencial da experiência humana. O caso de Maurice, com sua carga emocional e suas implicações sobrenaturais, ainda nos leva a questionar o que realmente é possível e o que existe nas sombras, à margem da nossa percepção. Em um mundo cada vez mais racional, a história de Maurice é um convite para reexaminar as fronteiras entre a ciência, a crença e o desconhecido. A verdade por trás do exorcismo de Maurice Theriault pode nunca ser completamente revelada, mas o mistério que envolve sua experiência continua a nos fascinar e a nos provocar a explorar o que há além da nossa realidade cotidiana. Se você ficou fascinado por essa história e quer explorar mais mistérios sobrenaturais como o de Maurice Theriault, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo intrigante sobre casos inexplicáveis, investigações paranormais e tudo o que envolve o desconhecido. E se você tem alguma opinião ou teoria sobre o que realmente aconteceu com Maurice, deixe seu comentário abaixo. Vamos adorar saber o que você pensa. Até o próximo vídeo, onde vamos desvendar mais segredos que desafiam a realidade.